alunos, tudo bem com vocês? Vamos então aí dar sequência ao nosso estudo dos atos administrativos, né? E aí, acabou que eu nem apaguei a tela de vocês. Da aula anterior nós demos um break, né? Nós estávamos conversando, conceituando aí o direito administrativo na parte que tange, portanto, aos atos administrativos. Vamos lá. Quando eu falo em requisitos do ato administrativo, eu tenho aqueles requisitos essenciais. Professora, a gente estuda os acidentais também? Não, pessoal, nós não estudamos os acidentais porque eles estão expressos lá no Código Civil, tá? A nossa matéria aqui ela é restrita, em que pese ocuparmos deles acidentalmente, mas a nossa matéria é restrita aqui ao direito público, ao direito administrativo, tá bom? Então, nós vamos estudar os requisitos que sempre conterão nos atos administrativos no geral, que são os requisitos básicos. E, pessoal, quando cai requisitos, você precisa agradecer. Você olha e fala, Deus, obrigada, porque é uma matéria muito fácil e eu vou te ajudar. Ao invés de você ficar decorando coisas em requisitos, nós vamos entender os requisitos, tá? E aí, claro, tem alguns mnemônicos que eu vou ajudar vocês. Quando eu falo em mnemônicos, eu já peço desculpas de antemão, tá ok? Talvez, se tiver criança aí pode tirar, talvez saiam algumas palavras aí não tão adequadas, tá bom? Mas são necessárias para que você entenda e nunca esqueça quais são os requisitos do ato administrativo. Então, sem mais delongas, eu já começo a minha tela, que é a minha próxima tela, falando de competência e aí dos outros requisitos. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou dar uma explanada geral e depois nós vamos nos aprofundando e nos atendo ao que tem no seu material para que você não fique perdido, pode ser assim? Vamos lá, aqui já começo com competência, mas antes disso eu quero dar uma explanada geral. Tela branca, então, para nós explanarmos requisitos do ato administrativo. E aí, pessoal, essa é a hora, tá? Vamos lá. Requisito do ato administrativo para que você nunca esqueça. Mnemônico como fiofó, tá ok? Como fiofó são os requisitos do ato administrativo. Vamos lá para o quadro. Requisitos do ato administrativo, ó, como fiofó. Como fiofó são os requisitos do ato administrativo. Já faça aí o mnemônico e garanta uma pontuação certeira na tua prova, tá? Começando então, quais são os requisitos? Como fiofó, competência. O que mais? Motivo, finalidade, objeto. E aí eu vou tirar o acento, tá? Porque é só para fins didáticos o acento do fiofó. Então, forma. Esses são os nossos requisitos do ato administrativo. Competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Então, de modo geral, eu já coloquei aqui para vocês todos os requisitos numa tela só. E aí, pessoal, claro, nós vamos conversando sobre eles, sobre todos, mas eu preciso explanar para que você consiga imediatamente na questão saber do que nós estamos falando, tá? E aqui não tem erro, pode vir comigo, confie em mim, que vocês vão sair dessa aula sabendo tudo sobre requisitos do ato administrativo. Competência. Para começar, competência ela decorre de lei, tá bom? Decorre de lei. A competência ela deriva da lei. A competência vem da lei. A lei é que atribui competência a determinado servidor, a determinado agente público, tá bom? E quando eu falo em competência, esse aqui para nós iniciarmos, você pode colocar aí um asterisco que é um vício sanável, tá? Esse vício aqui é um vício sanável. Vício sanável. O primeiro e o último são vícios sanáveis. O primeiro, competência, o último, forma, vício sanável. Professora, o que é um vício sanável? Que palavra é essa? Um vício consertável, algo que tem conserto, tá bom? Isso aqui, pessoal, esses requisitos, o como fiofó, é como se fosse a receita de um bolo. Quando você vai fazer um bolo que você não sabe o passo a passo, você tem uma receita. É o trigo, o óleo, é o ovo, é o leite, certo? É a mesma coisa. Professor, esqueci o trigo. Tem como colocar?
Tem, se você ainda está mexendo, tem como colocar o trigo sim. Então, se tem como colocar, tem como consertar. Esse vício é sanável. Seria como se fosse o vício de competência e de forma. Professora, o bolo já tem meia hora que está no fogo, agora eu vi que eu esqueci o trigo. Tem como tirar, mexer para consertar? Não. Então, isso é um vício insanável, tá bom? É um vício insanável. Todos os demais são insanáveis. Motivo, insanável. Vou colocar um izinho aqui. Motivo, insanável. Finalidade, insanável. Objeto, insanável, tá bom? Todos esses são vícios insanáveis. Apenas competência e forma, quando possíveis, tá? Eu vou saná-los, eu vou consertar este ato cujo vício é de competência ou de forma, sempre que for possível, obviamente, tá bom? Então, maravilha. Quando eu falo em competência, nós vamos chegar lá na frente nesta competência grosso modo. E eu vou conversar com você sobre delegar e avocar. Eu só vou antecipar um pouco. Por quê? A delegação e a avocação de competência estão dentro desse assunto. Delegar é dar. De delegar, de dar. Delegar é dar. Delegar é atribuir competência para o seu inferior hierárquico, tá bom? Sempre? Não. Delegação e avocação são excepcionais. Nem sempre eu delego, nem sempre eu avoco. Apenas excepcionalmente, tá bom? Então, delegar é dar, delegar é atribuir, é passar, tá bom? Competência. Professora, mas eu posso delegar tudo, qualquer competência? Não, nem tudo. Tem uma competência, e eu vou apagar aqui só para ter espaço, que é indelegável, tá? E eu preciso que você saiba disso, que existem competências indelegáveis. E o que é indelegável? O cenoura. Eu não delego cenoura. Cenoura. O cenoura é indelegável. O cenoura eu não delego. Em regra, eu posso delegar e avocar competência, salvo se eu estiver falando do cenoura. O cenoura são competências indelegáveis, tá bom? E o que é o cenoura, professora? Competência exclusiva. Edição de atos normativos, decisão em recurso administrativo. Tais atos, por expressa previsão legal, são impossíveis de serem delegados, tá? Então, cenoura, competência exclusiva, anota. NO, edição de atos normativos. RA, decisão em recurso administrativo. Beleza? Esses atos, então, são atos indelegáveis. Tranquilo? E aí, claro, vamos estudar isso? Vamos estudar isso, tá? Então, dada essa explanada geral aí na competência, eu retorno para o nosso estudo no material de competência, para que você possa acompanhar exatamente como está aí, tá ok? Claro, isso aqui, professora, estou dizendo a nota, mas está aí no teu material, tá bom? Isso está aí. E vamos lá. Eu vou começar, então, pela competência. Quando eu for passando, eu coloco como fiofó de novo, dou uma explanada e nós retomamos de onde paramos. Pode ser assim? Fica bem mais fácil do entendimento. Então, vamos lá. São requisitos do ato administrativo, que você não vai esquecer, como fiofó. Competência, motivo, finalidade, forma, objeto, né? Como fiofó. Sabendo, e vamos iniciar agora o estudo da competência, que a competência ela decorre da lei, deriva da lei. Quando eu puder consertar um vício na competência, eu farei. Eu chamo isso de sanável, tá? Quando eu puder sanar, eu vou sanar. E o cenoura, eu não delego. E o que é delegar mesmo? Dar, atribuir. Ou tem um instituto também dentro de competência chamado de avocar. Se delegar é dar, atribuir, avocar é chamar para si, tá bom? Se delegar eu dou, quando eu avoco eu chamo para mim. Tranquilo? E o cenoura é indelegável. Eu apago isso tudo, essa explanação geral para que fique fácil a compreensão do seu conteúdo. Nós vamos passar aí a conversar sobre o que está no seu material. Bora! Competência. Quando eu falo em competência, eu tenho critérios que podem definir a competência, tá?
Que critérios são esses, professora? Que tipo de competência? Material, competência em razão da matéria. Quem é competente para analisar isso? Que pessoa que analisa esta matéria, tá ok? Ter competência em razão da matéria. Competência em razão do território. Competência em razão do grau hierárquico, beleza? Competência e até em razão do tempo. Tenho competência até para saber qual é o órgão que é competente para criar aí, ou quem é competente para criar um órgão, beleza? Lembrando que a criação do órgão se dá através de uma coisa chamada de desconcentração, tá? Criar órgão eu faço através da desconcentração, ó. O de órgão, o de desconcentração, ó. O de órgão, ó, portanto, de desconcentração. Tranquilo? Então, isso é competência, primeiro, tratando aí dos critérios definidores. Como define competência? Pela matéria, grau de hierarquia, tá bom? Por quem vai poder criar um órgão, competência territorial, competência modal e assim sucessivamente, tá? Isso aqui é critério de definição de competência. Seguindo, competência administrativa, que é a competência que nós estamos estudando do Como Fiofó, a competência, o primeiro requisito essencial do nosso ato, diz que a competência está prevista em lei ou na Constituição, princípio da legalidade. Toda competência deriva de lei. A administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, enquanto nós particulares podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Beleza? O exercício dessa competência que a lei me deu é obrigatório, tá bom? É um dever. Eu não posso falar, eu não quero essa competência aqui, não. Não, meu filho, você está no cargo, está ocupando o serviço público, a competência a lei te atribui, a competência é sua, tá? Você é o responsável por aquilo. Logo, ela também é irrenunciável. Eu não posso falar, não quero essa competência e pronto. Impossível, princípio da legalidade, tá? Ela também é imodificável. A competência não se modifica pelo meu bel prazer. A competência pode se modificar, sim, se houver uma lei fazendo isso. Agora, porque eu quero modificá-la, jamais, tá? Ela não admite transação também. Não negocio competência. Não vou vender minha competência para você. Isso não existe, tá? Ela é inderrogável, quer dizer, não se transfere por acordo entre as partes. Exemplo, eu, servidora, digo, ó, servidor fulano, seu trabalho é legal, né? Ah, o meu é, e o seu também é bem legal. Eu falo, ah, você gosta do meu? Gosto, então tá bom, então você fica com o meu, eu fico com o seu, pode ser? Não, cada um com o seu. Quem mandou você prestar concurso público, por exemplo, para aquele cargo que você não gosta? É aquele que é o seu, aquela atribuição daquele cargo é a sua atribuição. Trocar, eu gosto mais do seu e eu do seu. Não, isso aqui não existe, tá? Isso aqui é impossível. A gente chama isso de inderrogável. Logo, a competência é inderrogável. Ela não se transfere por acordo ou diante de acordo entre as partes, tá? Ela também não admite prorrogação, beleza? Em razão do interesse público, tá? Caso eu não exercite essa competência, eu perco ela? Não, eu continuo sendo um agente competente, tá bom? Continuo tendo ela, mesmo que eu não tenha exercido esta competência, tá? Aí nós falamos da delegação e da vocação. O que é delegar mesmo? Delegar é dar, delegar é atribuir. Então, quando eu dou, quando eu atribuo apenas parte da minha competência. Ou seja, em outras palavras, eu delego apenas parte da minha competência. Professora, por que eu não posso delegar tudo? Lembra que eu não posso dar a minha competência inteira? Não posso esvaziar a minha competência? Tá aqui atrás, ó. Beleza? Ela é irrenunciável. Se eu falo, não, pode pegar essa competência para você, eu vou delegar tudo isso aí para você. Não, isso não pode, tá? Eu posso delegar? Posso. Eu posso dar, posso atribuir competência. Porém, é parte da competência. E, claro, eu atribuo, eu delego parte da competência quando a lei deixa eu fazer isso, tá? Princípio, desculpe, da legalidade. Se a lei me deixa fazer isso, eu delego. Quando é que a lei não deixa? No cenoura.
Competência exclusiva. É exclusiva, não vai delegar, meu filho, nem parte dela. Competência exclusiva, tá bom? É você que é competente para fazer isso, não vai passar isso para mais ninguém, tá? Então vamos lá. Quando eu falo em delegação e a vocação é chamar para si, são excepcionais e motivadas. Lembra que eu falei que é uma excepcionalidade? É sempre que eu delego, é sempre que eu avoco? Quer dizer, em outras palavras, é sempre que eu dou, que eu atribuo competência e é sempre que eu chamo competência para mim? Não, nem sempre. Acontecem de maneira excepcional. E por que esta excepcionalidade? Justamente porque competência deriva da lei. Se a lei me deu, eu tenho que fazer, salvo algumas exceções aí, então, que eu vou atribuir. Nós vamos encontrar o Instituto no artigo 11 ao 15, tá bom? Da Lei 9784 de 99. É de lá que nós tiramos os nossos fundamentos para conversarmos sobre este assunto, tá? Não pode ser objeto de delegação. Cenoura, competência exclusiva, decisão de recurso hierárquico, competência normativa ou edição de atos normativos, como vocês preferirem. Eu prefiro edição de atos normativos porque eu consigo enquadrar aí no meu mnemônico cenoura, tá? Então já tá aí no material de vocês. Observação sobre delegação e avocação. Na delegação, eu não perco a minha competência. Por que eu não perco a competência? Porque eu só atribuo, eu só delego parte da minha competência, tá bom? Eu continuo competente de forma concorrente. Eu delego para um subordinado ou para alguém de mesma hierarquia. Então, se eu vou atribuir competência, eu dou, eu delego, eu atribuo para o meu subordinado, para quem está abaixo de mim e também aqui, ó, para quem está no mesmo nível hierárquico, tá? Se eu vou avocar não é chamar para si, ó, de baixo para cima, chamar para mim. Se eu chamo para mim na avocação, só dá para ser do subordinado para mim. Não dá para avocar assim, tá? Só avoco assim. Tranquilo? Ainda sobre competência. Competência temporária, tá? Mas por tempo determinado. O agente delegado responde pelo ato. Tranquilo? A avocação, eu retiro a competência dada por lei do meu subordinado, ó. Chamo para mim. Ela é temporária e por tempo determinado também. Claro, todas excepcionais e motivadas. Exemplo, a avocação de processo administrativo pelo CNJ. Chamo para mim, tiro do subordinado, tiro de baixo e trago para mim. Tranquilo? Diz lá o artigo 11º da lei. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo delegação e avocação legalmente admitidas. 12º. Um órgão administrativo e o seu titular poderão, se não houver impedimento legal, claro, quando que há impedimento legal? Cenoura, competência exclusiva, edição de atos normativos, decisão em recurso administrativo. Então, se não for nesses impedimentos, um órgão administrativo e seu titular poderão delegar parte, lembra? Parte. Eu nunca delego tudo. Poderão delegar parte de sua competência a outros órgãos ou outros titulares, ainda que não lhes sejam hierarquicamente subordinados. Por que ainda que não sejam hierarquicamente subordinados? Porque eu posso aqui, ó, no mesmo patamar. Por isso que ainda que não seja um subordinado, daí pode ser um colateral aqui, tá? Quando for conveniente, em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, tá? Parágrafo único. O disposto aqui nesse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados e aos respectivos presidentes. Esse 12, pessoal, eu já vi caindo pelo menos umas 300 vezes, assim, desse jeito em prova, tá? Apenas tirado. É como se a sua banca estivesse com um pouquinho de preguiça, ela pegasse isso aqui com a mão, trouxesse assim, ó. Tó, está dentro da sua prova. Se você conhecer o artigo 12, artigo 11º da lei, tá? Você tá dentro. Por quê? Ela extrai exatamente esse artigo para te cobrar ele na prova. Eu preciso que você leia este artigo com muita atenção aí, na hora da sua revisão, tá? E que você conheça essa delegação da lei, com todos os seus atributos. Depois que a gente estudou delegação, ficou muito fácil, né?
13. Não podem ser objeto de delegação o cenoura, tá? O cenoura. Competência exclusiva, edição de ato normativo, decisão em recurso administrativo, tá bom? É isso. Decisão de recurso administrativo, caráter normativo, competência exclusiva. Cenoura é indelegável, isso está no artigo 13, tranquilo? 14. A delegação e a sua revogação, né, o ato de revogar essa delegação, deverão ser publicados sempre no meio oficial. Perfeito, essa disposição está perfeita, tá? Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e os poderes transferidos. Ele vai especificar, obviamente, porque eu não posso transferir tudo, né? Eu não posso esvaziar, esgotar a minha competência. Eu transfiro parte, tá bom? Também vai especificar os limites da atuação de quem eu estou delegando, qual é a duração, porque como requisito ela é temporária, e quais são os objetivos da delegação, e também qual é o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada, tá ok? Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Traduzindo, eu, autoridade delegante, dou, né? Eu delego para você determinada competência. A qualquer momento eu posso falar, ó, me dá aqui de volta. Está revogado, volta para mim, tá bom? É isso que o parágrafo 2º nos diz. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Resumindo isso aqui, tudo que eu te dei para que você faça, você faz e presume-se até que fui eu, tá ok? Porque eu que deleguei para você. Então, isso aqui considera-se que eu que fiz. Eu delego para você, mas no fim considera-se que fui eu quem fiz. Tranquilo? E aí, 15, que a gente termina a leitura dos artigos, apenas isso, diz: será permitida, em caráter excepcional e por motivos daí relevantes e devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. O que acontece? Avocar é chamar para si. Posso? Sim, desde que de maneira fundamentada e se isso for de forma excepcional. Excepcionalmente eu posso. Chamo para mim, estou avocando. E já que eu estou chamando, inferior de baixo para cima. Tranquilo? Ainda sobre delegação, eu tenho que falar com vocês sobre esse quadrinho aqui, tá? Quando eu delego um serviço público, eu estou falando que pode haver também ou algum tipo de delegação em que há a transferência da execução do serviço, tá ok? E essa transferência de execução de serviço eu posso chamar de outorga ou por delegação. Mas, professora, como assim de serviço? Agora não é uma determinada atribuição minha, é um determinado serviço da administração pública que eu vou delegar para que outra pessoa faça em meu lugar, tá ok? Como ela funciona? Pode ser aí por outorga, tá? Cuidado com esse nome, outorga. Quando eu falo que eu faço uma delegação por outorga, implica na transferência da própria titularidade do serviço. Eu tiro a titularidade de mim e a execução, obviamente, de mim, e é tudo seu. É como se eu fosse fazer uma analogia, é como se eu tivesse um filho, tá ok? Biológico, e eu estivesse te dando para que você adote ele. O nome dele, o meu nome vai sumir do registro de nascimento dessa criança? Vai. Quem que vai cuidar de agora em diante dessa criança? De agora em diante é você. Era meu. Eu dei para você. Daqui para lá o filho é seu, a responsabilidade é tua e você vai tocar sozinho, aí gerir sozinho a vida dessa criança. Isso é outorga. Eu transfiro tudo. Eu transfiro a titularidade e transfiro a execução para você. Eu te dou tudo. Eu falo, olha, isso aí agora é seu, tá bom? A responsabilidade é sua. Por isso, por outorga, por documento, tá bom? Por lei. Tranquilo? Por outorga implica, então, na transferência da própria titularidade do serviço. Quando, por exemplo, a União cria uma autarquia e transfere a esta a titularidade de um serviço público. Não é só execução, você não vai só fazer serviço para mim.
esse não é mais para mim, esse agora é seu. Eu transfiro por outorga a titularidade e a execução. Tranquilo? Não pode mais a União retomar esse serviço, a não ser por lei. Faça através de lei e só pode ser retirado, então, através de lei. Tranquilo? Outorga significa, portanto, a transferência da própria titularidade do serviço da pessoa política para a pessoa administrativa, que desenvolve o serviço em seu próprio nome e não no nome de quem transferir, tá bom? É sempre feita por lei, só mediante uma outra lei pode ser aí mudada ou retirada, tá? Então eu acho bem legal esse exemplo do filho adotivo. O filho biológico é meu, tá? De novo, o filho biológico é meu. Eu sou a mãe, mas eu vou dar esse filho para você. Então, eu vou te dar mediante um documento. Esse documento aqui para nós chama-se lei. Por lei, eu te dou. Você faz a adoção legal. Tó, esse filho é seu. Tó, o documento dele com o seu nome, apaga o meu. Daqui para frente, a criança é sua, a responsabilidade é toda sua. Coloque o seu nome, faça os atos aí, ou vai gerir os atos da vida civil dessa criança em seu próprio nome. Daqui para frente é seu, ó, eu me retiro, eu não tenho mais nada a ver com isso, a não ser que futuramente a gente possa ter uma ação judicial aí que desconstitua isso, que no nosso exemplo da outorga poderia ser uma lei, tá? Desconstituindo isso ou trazendo de volta esse serviço para a administração aí pública no sentido político, tá ok? Agora, por delegação, se eu estou delegando, eu estou atribuindo, eu estou dando. Lembra que na delegação eu não posso dar tudo porque a competência é atribuída por lei? Então eu dou uma parte. Lá na outorga eu dei tudo. O que é o tudo da outorga? A titularidade e a execução. Aqui na delegação eu te dou só uma parte. Que parte? Só a execução, porque a titularidade, a lei já disse que é minha. Eu não posso te dar, mas eu posso te dar aí a execução do serviço. É como se eu tivesse uma mãe e um filho, tá? Eu tenho a minha mãe, tenho um filho. O que eu faço? Eu falo, mãe, cuida dessa criança para mim, tá? Mas eu estou transferindo a maternidade para ela, estou dando em adoção? Não, o filho continua sendo meu. Mas quem cuida? A minha mãe. Exatamente isso que acontece na delegação, tá? Realiza-se por ato ou por contrato administrativo. Por quê? Porque eu só passo a execução. Quando eu passo a execução mais a titularidade, eu preciso de lei. Quando é só a execução, só um ato administrativo ou só um contrato administrativo, já me basta para que eu faça essa transferência da execução do serviço, tá bom? São, por exemplo, as concessões e as permissões de serviço público, tranquilo? As concessões e permissões são, portanto, aí, delegação de serviço. Professora, qual é a diferença de uma concessão e de uma permissão? A concessão, eu preciso de licitação. Pressupõe algo maior, tá? Preciso de licitação. Em quais modalidades? Concorrência. E agora, com a nova lei de licitação, também pode ser por diálogo competitivo. Tranquilo? Posso passar as pessoas jurídicas. Tem licitação e pressupõe algo grande. A permissão é mais efêmera, tá? A permissão é mais efêmera. Posso ter licitação sem problema em qualquer modalidade. Não estou adstrita, não estou restrita à concorrência e ao diálogo competitivo. Eu posso dar em permissão tanto para a pessoa jurídica, como eu podia estar aqui, mas como também para uma pessoa física, tá ok? E isso, elas agora são donas, as concessionárias ou permissionárias, são donas daquilo? Não, elas só estão executando o serviço. Por exemplo, uma empresa que pega a rodovia em concessão para que ela faça duplicações, em contrapartida ela cobra aí, né, o pedágio. Pronto. Essa concessionária é dona da rodovia? Não é dona. Ela apenas está executando o serviço de manutenção ali, fazendo aí a cobrança do pedágio para dar a devida manutenção, assim como as permissões, tá? Então, muito cuidado com isso. As concessões e permissões
são formas ou maneiras de delegação do serviço público, onde eu não transfiro a titularidade, eu transfiro apenas a execução do serviço público. Tranquilo? Vamos lá, então, dar andamento na matéria. Forma. A forma é o modo de exteriorização do ato administrativo, tá? Todo ato administrativo, ele é em princípio formal e a forma exigida por lei quase sempre é a escrita, tá ok? Quase sempre é a escrita. Por que quase sempre? Porque eu tenho atos administrativos que não necessariamente serão escritos. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo aqui de um ato administrativo que é luminoso. O semáforo tem as 3 bolinhas semafóricas, né? Coloridas, o verde, o amarelo e o vermelho. Tá vermelho. É um ato administrativo? É. O que a administração está me falando quando tá vermelho? Ela, através desse sinal, certo? Visual, me diz que eu não posso passar ali. Tá verde. O que a administração está me falando? Caminho livre. Prossiga. Tá ok? Perceba que é um ato administrativo passível de penalidade, que eu posso, inclusive, levar uma multa, né? De trânsito, penalidade administrativa. Posso levar uma multa de trânsito caso eu ultrapasse. Então, é um ato administrativo que não é escrito, tá bom? Ele é luminoso, ele é visual. Assim como eu posso ter um que apenas eu ouço, tá? Apenas ouço. Os apitos também dos guardas de trânsito, né? Vou apitar, e aí esses apitos sinalizam determinadas coisas conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Os apitos, os silvos, nós chamamos, né, dentro do CTB, também são aí modalidades de atos administrativos. Pode ser gestuais, pode. De novo, dou o exemplo do guarda de trânsito, quando ele faz assim, ó, prossiga, né? Ou pare, isso, né? E etc. Isso também é ato administrativo, tá? E ele é gestual. É claro que dentro da administração pública, via de regra, aquilo que é de boca, via de regra, não tem valor. Porém, perceba, apesar da regra serem ou existirem atos administrativos sempre escritos, podem haver atos administrativos que são sonoros, luminosos, gestuais, entre outros, tá bom? Então, muito cuidado com isso. E aí, quando eu falo em forma... já estava bem aqui na tela de vocês. E quando eu falo em forma, eu digo o seguinte, que forma é um vício sanável. Forma é um vício sanável. Aí eu vou voltar aqui na tela branca no como fiofó. Bora lá. Como fiofó. Voltei no como fiofó. Competência. Motivo, finalidade, objeto, forma. Logo, forma, já que nós estudamos que o primeiro e o último, o primeiro e o último são sanáveis, claro, quando der para sanar, né? A minha competência e a minha forma são sanáveis, eu tenho que esta forma é sanável. Beleza, o ato deveria ter sido escrito, mas não foi, no caso concreto, o ato foi verbal. É admitido? Peraí, vamos ver se nós temos legislação para isso. Talvez eu consiga admitir. Por exemplo, quando eu estou falando em lei de licitação, se eu falo em licitação, em regra, a licitação eu tenho um edital, certo? Eu tenho ali um objeto pré-definido na modalidade subjetiva ou objetiva? Objetiva, de critério de escolha. Mas eu digo que é pronto pagamento, pronto recebimento, que não ultrapassa 10 mil reais. Pode se dar de forma verbal? Dependendo do caso, é aceito, pode se dar de forma verbal, sim. Então perceba que a forma é um vício também sanável, assim como é a competência, tá bom? A doutrina tradicional costumava classificar a forma dos atos administrativos como um elemento vinculado, tá? Atualmente esse tema é controverso. Por quê? A forma é discricionária, cadeado aberto, ou a forma é vinculada, cadeado sempre fechado. Antes, a doutrina sempre era uníssona em afirmar que o cadeado estava sempre fechado, tá bom? Ou seja, era vinculada à forma. Ou fazia na forma que estava na lei, ou estava errado. E agora? Agora é controverso, tá?
Agora, pessoal, depende. Agora depende da tua banca, depende do treinador, depende do entendimento que a gente vai levar para a prova. E eu preciso colocar ou explanar com vocês os dois entendimentos que tem. Se a tua prova te afirma aí que segundo o treinador fulano de tal, eu classifico forma como ato administrativo vinculado. Pode ser que essa questão, o gabarito esteja correto, tá? Mas particularmente, eu adotaria em provas atualmente aí como tema controverso, sendo discricionário, tá? Mas vamos lá, cuidado. Por que o tema é controverso? Porque o Estado precisa exteriorizar a sua vontade, certo? Atender às formalidades específicas. E aqui vigora o princípio da solenidade, ou seja, a regra é que o ato seja praticado por escrito, maravilha, registrado e publicado para dar a famosa eficácia, tá bom? Já diz. E aqui na antiga lei de licitação, tá? Eu falei antes da nova, que é da 8666. É nulo de nenhum efeito o contrato verbal, salvo de pronto entrega, pronto pagamento, de até R$ 8.800. Estava lá no artigo 60 da 8666. Hoje, com a nova lei de licitações, isso mudou. Agora que não é mais. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal. Tá certo? Cara, vem estudar com a gente. Essa aula é uma aula demonstrativa. Nós colocamos aí apenas 150 vídeos. Nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.